Seja muito bem-vindo a esta edição do Poder e Negócios, um programa que tem como objetivo te inspirar através da biografia de pessoas que contribuem para o crescimento da nossa sociedade. Hoje, quem está na cadeira do Poder e Negócios é advogada especialista em Direito Processual Civil, mestre em Direito, professora universitária, coordenadora de pós-graduação, já foi vice-presidente da OAB por 2 vezes e agora é a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na 3ª subseção, que é a daqui de Campinas. Doutora Luciana Freitas, prazer te receber aqui no Poder e Negócios. Aliás, já começando, é a 2ª advogada mulher na OAB, presidente mulher aqui na OAB de Campinas? Olá, Tiago, é um prazer para mim estar aqui. Sim, eu sou a 2ª mulher que ocupa a presidência da OAB Campinas. É um desafio? É um desafio porque se nós pensarmos em aproximadamente, acho que este ano, 90 anos da instituição, ser a 2ª mulher e um espaçamento de tempo muito grande entre nós duas também, né? Então, acho que é sempre um desafio também, até por conta do mundo atual. Doutora Luciana, o início de carreira, como foi? Eu sempre pensei durante a minha faculdade inteira em advogar. Era algo que sempre me atraiu muito, mas não tinha nenhum profissional na família. Então, ao mesmo tempo, era um universo, era uma coisa completamente nova, né? Mas sempre me apaixonei, assim, sempre gostei de acompanhar as notícias, os acontecimentos nessa área do conhecimento. E aí ingressei na faculdade em Campinas. A minha intenção, na época, né, era a única instituição aqui na cidade. A minha intenção não era sair de Campinas e cursei o direito aqui na PUC Campinas. E desde quando a sua especialização foi desejada, sonhada? Porque geralmente quando a pessoa pensa em cursar advocacia, acho que ela já pensa ali no criminal, no penal. Quando veio a sua especialização na cabeça? Bom, quero fazer essa área do direito. Nós temos uma brincadeira que a gente faz, Tiago, que são duas áreas meio que se opõem, que é civil e penal, né? E apesar de gostar muito dos professores da área, eu nunca me apaixonei pelo direito penal na faculdade, né? Sempre pensei em outras atividades possíveis, né? E aí realmente foi a partir do momento que eu conheci o direito de família, que é um ramo, né, do direito civil, que aí eu tinha certeza mesmo que era o que eu queria fazer. E a especialização veio num primeiro momento em direito processual civil, que são as técnicas, né? O argumentar, as técnicas, o mover um processo, porque eu não tinha feito estágio. As regras eram outras na época, né? Eu tinha feito um estágio que era dentro da faculdade. Então, eu acho que foi algo que me ajudou, porque eu sabia que possivelmente seria uma deficiência, né? Algo que eu não tinha visto na prática, poder agora aperfeiçoar, né, numa especialização. E já naquela época pensava em algum dia se tornar presidente da OAB? Não. Naquela época não. Pensava em seguir a minha trajetória como advogada. Depois, posteriormente, eu conheci o magistério. Acabei, através das especializações, tendo a oportunidade no magistério. Me encontrei também, gostei muito da profissão. Eu acho que ela me ajuda diretamente na advocacia. Como eu acabei estudando e ficando aqui, as amizades com a cidade, né, os relacionamentos na cidade são mais próximos, acontecem desde a faculdade. E aí eu fui me aproximando através das comissões temáticas da OAB Campinas e surgiu a oportunidade para compor a chapa na diretoria. E já na vice-presidência, no caso, ou não? Eu posso dizer assim que foi um privilégio para mim, Tiago, porque eu tinha acompanhado várias eleições da instituição, trabalhado nas gestões, né, através das comissões temáticas, e aí, nessa oportunidade, já me foi colocada a possibilidade da vice-presidência. E aí, eu achei muito interessante, na época, né, eu fui vice-presidente do Daniel Blixten. Ele teve 3 mandatos, né? Ele ia passar do primeiro para o segundo, foi essa a nossa entrada.
E o Daniel era uma dessas pessoas que eu conhecia desde a faculdade, já tinha encontrado no magistério também, posteriormente. Então, me senti muito confortável por ser uma pessoa acessível, por poder, para que eu pudesse compartilhar os receios mesmo, né, da ocupação do cargo. Então, foi muito, muito gratificante, assim, muito bacana. Se a gente falar, então, da infância da presidente da Ordem dos Advogados de Campinas, foi aqui em Campinas mesmo, então. Nasceu aqui mesmo? Eu sou nascida aqui, cresci e fiquei aqui pela cidade, acabei estudando aqui, né? De bairro próximo ao centro. Minha família não tem... O meu núcleo familiar, né? Não são pessoas que cursaram o ensino superior. E aí tive essa oportunidade e assim, para mim é muito, acho que mais gratificante ainda, pelo fato de eu ser campineira e estar na OAB Campinas, né? Então, é muito bacana. E qual a lembrança que a presidente da OAB tem quando vê essas fotos aqui? Muitas, né? Hoje o meu pai já é falecido, minha avó também, materna, que teve contato muito próximo conosco. E, assim, sempre foi um ambiente de muito carinho, uma convivência muito saudável. Então, são recordações mesmo que ficam aqui na nossa memória e me lembram dias muito felizes. E por você ter vindo de um lar em que as pessoas não tinham formação acadêmica, hoje você, olhando para trás, se enxerga como uma vitoriosa, como alguém que avançou barreiras? Eu costumo dizer que sim, Thiago, porque para mim o ensino ele é libertador. De preconceitos, da falta do conhecimento, por óbvio, né? Mas de ideias que sejam distorcidas, que às vezes vêm por comentários, né? Ou falas alheias. Então, eu digo que o conhecimento, ele nos faz crescer, porque daí nós passamos a ter o pensamento crítico, né? Eu acho que isso é realmente muito importante. Campanha da Ordem dos Advogados também, eu imagino que tenha sido, assim, desafiador, né? Porque a gente sempre fala em desafios, barreiras. A campanha da Ordem também é bem acirrada, não? A campanha da Ordem, ela é porque aqui em Campinas nós estamos atualmente em 13.200 advogados inscritos, né? Nós temos participantes, lógico que esse cadastro, né, ele vai se alterando com o tempo, porque existem falecimentos, incapacidades, enfim, mas a gente pode dizer sobre um universo de 8.000, 9.000 advogados ativos. Então, ela é muito desafiadora, mas muito gratificante, porque nós acabamos nos envolvendo, né, ainda mais com a advocacia da cidade. E quantos votos a chapa teve? Nós tivemos aproximadamente 4.000 votos. Eu não me lembro o número exato, Thiago, mas foi por volta de 3.000 e pouco. E na época estava assim bem acirrado? Qual que era o cenário? Sim. Nós sempre tivemos eleições muito acirradas aqui. Porque como é um número grande, né, de advogados, então nós temos grupos, né, que naturalmente almejam também representar a entidade, né? Então ela é acirrada porque nós ficamos sempre muito próximos, né? Assim, existe aí uma margem, né? As diferenças entre os votos dos candidatos, né? São às vezes diferenças, sim, grandes, porque levam à vitória, né? A eleição, mas a gente percebe que é uma disputa assim, muito considerável, né? Quando esses outros grupos também têm os seus representantes e os seus votos. Tá certo. Olha, esse foi o primeiro bloco do Poder e Negócios com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, daqui de Campinas. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Poder e Negócios de hoje. Fique aí. Voltamos agora com o Poder e Negócios deste domingo, hoje entrevistando a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção Campinas. Trabalho na OAB Campinas como presidente. Como é, doutora? É um ambiente em que eu acabei me sentindo confortável por serem pessoas que eu já conhecia, muitas delas desde o início da profissão, né? Eu sou da época ainda, Thiago, que nós fazíamos as pesquisas nas bibliotecas, né? A bibliotecária, por sinal,
A Dida é alguém que me conhece desde a época da faculdade. Então, me senti confortável, passei a aprender com eles, né, a gestão, a conhecer a entidade com todas as nossas regionalidades aqui em Campinas. Então, sempre num ambiente de muita cordialidade, de muito auxílio, muita ajuda, né? Então, eu acho que eu sempre digo isso a eles, né? Eu nunca... todas as dúvidas, tudo que era necessário fazer, eu sempre conversava com eles e me sentia muito tranquila, porque realmente eles me traziam essa segurança, né? Mas enfrentou algum tipo de dificuldade ou preconceito pelo fato de ser mulher? De ser mulher? Eu acho que, de um modo geral, sim, né? Não adianta nós dizermos que isso... Vamos colocar assim, que isso é algo esperado por todos, porque a gente sabe, né, que o machismo também alcança estruturas, né? Mas eu acho que tudo foi sublimado pelo fato daqueles que não só aceitaram, como torceram, como quiseram trabalhar em conjunto, aceitando, vamos dizer assim, que eu estivesse na presidência. Na presidência e na vice-presidência, sentia da mesma forma? Na vice-presidência nós sentimos menos, né? Porque o vice-presidente, como ele fica com aquela função de auxiliar a presidência, então eu acho que nós sentíamos menos, porque a impressão que dava era, bom, ela está ali como vice-presidente, mas tem o presidente, né? Então aí eu acho que o embate para essas pessoas, né, que pensam assim, era menor. Acho que como presidente, maior. Entendi. Bom, estrutura hoje da OAB, como que ela está? Atualmente nós temos uma sede, né, funcionando com 50 funcionários, mais 10 salas, 10 pontos de apoio, né, e nesses pontos de apoio também com mais funcionários. Ao todo nós devemos chegar aí aproximadamente aos 80 funcionários. Temos também um prédio que era o nosso antigo no centro, em que funcionam os escritórios compartilhados. Ali também? Ali também é nosso, sim, sim. Ele funciona com escritórios compartilhados. Nós passamos a ver, Tiago, as necessidades da jovem advocacia, inclusive estruturais. Então, e depois acirradas com a pandemia também, e aí não só para a jovem advocacia, mas para todos nós, né? Então, já era algo que nós tínhamos em andamento, realizamos antes da pandemia e intensificamos. Entendi. Bom, e com São Paulo, como que é o relacionamento? A OAB, ela segue em estruturas que, vamos dizer assim, são consonantes, mas guardam as suas independências. Então, para nós aqui, por exemplo, nós tivemos a nossa Vitória aqui e na OAB São Paulo também uma mulher, a doutora Patrícia Vanzolini. Então, assim, foi uma experiência interessante, né? Toda a questão, nós não caminhamos alinhados nas eleições, mas trabalhamos em conjunto todos esses, agora para quase 12 meses, né? Completados. E tem sido, assim, eu acho que muito desafiador de um modo geral, porque eu acho que a estrutura que ela tem que gerir também é muito grande, né? Mas tem sido, assim, também com extrema cordialidade, com a tentativa de achar mesmo, de encontrar, né, pontos que são necessários para a nossa região, porque a gente sabe que as regiões se diferem, né? E essas discussões, elas acontecem? Tem reuniões, por exemplo, na OAB São Paulo? Às vezes, não é uma necessidade, porque muitas coisas hoje nós resolvemos por e-mail, né? Mas tem momentos, por exemplo, na semana passada, nós passamos pelo Colégio de Presidentes, né? Então, onde há esse encontro de todas as subseções com a OAB seccional, com a OAB do Estado. Então, nesses momentos, pudemos avaliar, falar de experiências. Então, as tratativas ficam mais fáceis, né? Em razão desses mecanismos. Agora, uma curiosidade, doutora, como que é o relacionamento entre os presidentes, a diretoria composta atual, com aqueles membros do conselho e aí membros natos, pessoas mais antigas que de repente têm uma outra forma de pensar? Como que acontece para que os pensamentos e as conversas sejam alinhadas?
Nós temos, os conselheiros, eles vêm na chapa da OAB estadual, né? A eleição se dá dessa forma. E geralmente são pessoas também que representam regiões. Então, por exemplo, aqui da nossa região nós temos 6 conselheiros, né, de Campinas. Então, eu acho que eles também, nós buscamos também, né, dentro aí das competências, enfim, de tentar falar dessas necessidades, né, que são regionais. Mas, por exemplo, no nosso caso, os 6 conselheiros são, vamos dizer, jovens, né? São pessoas que estão aí com o seu tempo de profissão já, sim, claro. Mas acho que na hora de conversar é mais fácil a conversa, né? Entendi. Por eles serem também, estarem, vamos dizer assim, vivenciarem as épocas atuais da advocacia, né? E a relação com as empresas, os empresários daqui de Campinas? Nós fazemos muitos eventos onde nós precisamos de patrocínios, de parcerias e também estabelecer convênios, a OAB fazendo convênios com empresas. Então, eu acho que é uma relação muito boa, Tiago, porque toda vez que a gente apresenta o projeto, ele é bem recebido, né? Sabemos que às vezes não há possibilidade de ajudar, porque sabemos, né, lógico, das realidades aí de cada um, mas eu acho que é bem recebido e muitas empresas optam por participar porque tem essa confiança na OAB Campinas, na instituição. Agora, doutora, tem algo que é muito importante também falar, que é essa ligação, essa forma de tratar com as autoridades estabelecidas no município. Aí, prefeitos, vereadores, policiais, aí policial militar, civil, federal, né? A gente até separou algumas fotos de alguns momentos que vocês tiveram aqui com o policial militar, num evento da Polícia Militar, também com o Dr. Edson da Polícia Federal, aqui o diretor do DEINTER 2, Dr. Ventura. É importante esse relacionamento, principalmente para garantia de prerrogativas? Eu acho que ele é importante e necessário, né, Tiago? Eu acho que, como eu disse a respeito de competências, né? Logicamente que cada instituição, cada profissional tem a sua competência. Mas hoje a OAB, ela é muito acionada para essa participação junto à comunidade, né? Por exemplo, nós tomamos assento em 11 conselhos municipais, né? Então, acho que esse relacionamento é importante, muitas vezes é até mesmo para ajudar, por exemplo, como tivemos com o Dr. Ventura, a OAB participou, auxiliou o local para a realização das audiências de custódia. Junto à Polícia Militar e aos CONSEGs, fizemos diversas reuniões, encontros na sede da OAB Campinas para temas que são importantíssimos ligados à segurança pública. Então, eu acho que esse relacionamento é necessário na medida em que todos nós tomamos parte, fazemos parte da nossa sociedade. E aí a comissão, por exemplo, da segurança pública da OAB participa junto. E outras comissões também? Nós temos, eu costumo dizer que nós não conseguiríamos também abranger tantos assuntos quanto a gente consegue por ter as comissões temáticas. Atualmente a OAB Campinas está com 72 comissões temáticas. Bastante gente que trabalha de modo voluntário também, mas que pode, como elas são divididas por temas ou recortes ou segmentos, então também todos aqueles que trabalham nas comissões trabalham com aquilo que gostam de trabalhar, que se especializaram para trabalhar. Então isso é muito importante. Esse relacionamento e ter gente, né, para debater ideias. Braços e pernas, é o que a gente sempre fala, Tiago. Braços e pernas, pensamentos, ideias, iniciativas, é o que a gente sempre diz. Agora, muitos olham para a OAB e falam um glamour. Tem esse glamour mesmo? Eu acho que sim, porque quando se fala, né, presidente da OAB Campinas, eu acho que o cargo causa um impacto, né? Acho que é natural em todos nós, né? Eu vejo isso, né? Verifico isso, que muitas vezes eu estou próxima de pessoas que também não tinha, né, o contato por causa da instituição.
Então, eu acho que existe esse brilho, esse glamour, mas também existe muito trabalho, né? Então, eu acho que é bom porque a gente pode mesclar, intercalar. E aí não tem como ficar sem fazer nada, não, doutora? Não tem. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, aliás, o último intervalo, e volta já com mais entrevista. A doutora Luciana é a presidente da OAB Campinas. Fique aí. Voltamos para o último bloco do Poder e Negócios deste domingo, hoje entrevistando a presidente da Ordem dos Advogados da subseção daqui de Campinas, doutora Luciana, que agora vai poder falar sobre futuro. Bom, já foram 2 vice-presidências na OAB, agora a presidência, faltam mais 2 anos aí de mandato. E como que vai ser isso agora? Depois, pensa em reeleição, pensa em mais um mandato, como que vai ser isso? Nós temos aí ainda muito por realizar, Tiago. A diretoria é composta por 5 diretores, né? Paulo Braga na vice-presidência, o Cláudio Vieira na secretaria-geral, o André Amin na secretaria-geral adjunta e a Estela Serafini na tesouraria. Então, aí temos projetos, né, de nós 5 para poder ainda pôr em prática, em realizar. E pensamos que em realizar os trabalhos e conduzir esse mandato nesse sentido. No momento oportuno, logicamente, eu acho que é uma questão de avaliação, né? Porque, por incrível que pareça, nós conseguimos perceber se o trabalho está surtindo frutos, se o pessoal está gostando. Então, aí eu acho que pode até se pensar em continuidade, talvez comigo, ou não necessariamente comigo, né? A gente nunca teve esse problema com questão da reeleição, desde que, né, eu acho que foi isso que nós fizemos até aqui, exista o trabalho, efetivamente, a doação de tempo, de dedicação, o trabalho. E foi isso que aconteceu. A busca por mais parceiros também? A busca por mais parceiros, por mais pontos de apoio ao advogado, à advocacia. É isso que nós sempre buscamos, né? Em dar o suporte estrutural, enfim, para que o advogado tenha a realização do seu trabalho da forma menos árdua possível, vamos dizer assim, né? Há algum projeto que a senhora considere como meta aí até o fim do mandato? Esses pontos de escritórios compartilhados vão ser ampliados. Nós vamos ter na nossa Casa da Advocacia também, que é o prédio que fica lá ao lado do Fórum, no Taquaral. Nós vamos ampliar os mais andares daqui do centro, porque o prédio do centro, ele fica do lado do Tribunal Regional do Trabalho. Então, nós vamos ampliar também a estrutura de escritórios compartilhados. E como pontos de apoio, nós já temos, aí acabamos inauguramos a sala e o parlatório restaurados no CPP. Também fizemos algumas remodulações na sala que os advogados usam no CDP. E ainda contaremos com mais pontos, como, por exemplo, a Polícia Federal. Por isso, a visita ao Dr. Geraldo. E começa a manter essa história toda viva da OAB é importante? Sim, eu acho que manter uma história que envolve dedicação, preocupação com a classe e, acima de tudo, com o exercício da profissão. Bom, como advogada e como pessoa, como mulher, como advogada, como a vida pessoal, espera viajar mais, fazer mais alguma coisa? A gente sempre... Curtir? Se der tempo, não? A gente espera, eu ia falar isso, Thiago. A gente espera, mas às vezes o tempo é insuficiente para isso, né? Mas conseguimos fazer aí planejamentos para ter também o descanso necessário, o lazer, né? Até mesmo para retomarmos o fôlego para trabalhar mais. E o que a senhora faz justamente para dar essa equilibrada? O advogado, ele não tem muita escapatória, né? Eu acho que muitos dirão que o hobby vai ser a leitura, porque a gente não sai, né? É difícil a área de humanas sair da gente, né?
Então, assim, eu gosto muito da leitura, de séries, né? De filmes, especialmente que estejam voltados à advocacia. Eu acho que é uma aproximação natural pela profissão exercida. Se fosse deixar uma dica, então, para os seus alunos, para os seus conhecidos, amigos, quem inspira a advocacia é a leitura, o conhecimento. Sempre. A gente costuma dizer que isso vem desde o mundo antigo e ele vai se repetir por muito tempo. Olha, agora, doutora, é o seguinte, vamos entrar numa parte do programa que a senhora tem que pensar rápido e responder rápido. São temas variados, aí a senhora pode ficar à vontade para pensar e responder uma frase ou uma palavra, uma maneira de tentar se decifrar com essas palavras aqui, com essas respostas. Vamos lá, música. Pop, rock, anos 80. Sertanejo, não? Gosto como toda boa caipira, mas não é a minha preferência. Filhos? Eu não tive. Pretende? Não mais no momento. Sonho? Eu acho que um sonho é realmente consolidar ainda mais, né, a minha carreira na advocacia. Vida? A vida é para ser vivida, né? O equilíbrio é o que faz com que nós consigamos os nossos objetivos. Fé? A fé é necessária, né? A vida não se faz sem a fé. Um estilo de vida? Estilo de vida descontraído, responsável. Agora, política. Na política, eu acredito naquele candidato que realmente realiza. Liberdade? A liberdade é sabermos exatamente o limite entre nos expressarmos e respeitar o outro. A advocacia? A advocacia é uma paixão, não é só um meio de vida. Luciana Freitas? A Luciana Freitas é uma pessoa do bem e que procura ser melhor a cada dia que passa. Obrigado, Luciana. A gente não tem mais tempo. Poder e Negócios de hoje fica por aqui. Os cortes desse programa já estarão disponíveis no nosso Instagram essa semana, hein? Aproveita para seguir e curtir nossas publicações. Um excelente e abençoado domingo e até semana que vem.